Por causa da tua fé, eu quero tornar a lembrá-lo que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dele, mas suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou, que nos chamou com uma santa vocação. Diga assim, santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Amém? Vamos assistir esse vídeo. Question. What are you called to do? I ask that question because we won't be judged according to what we did in life, but rather what we were called to do in life. Imagine with me standing before the throne of God and a scenario like this occurred. Evangelist Anderson, come forth and give an account of your stewardship on earth. Evangelist Anderson? I'm not an evangelist. I'm an accountant. I had an accounting firm. I had Evangelist Anderson. Where are the 347,566 souls I called you to impact in Asia, son? Where are they? I'm an accountant. I had an accounting firm. I help churches. I help ministries with their finances. Son, where are the 347,566 souls in Asia I called you to impact? Son, where are they? Had you sought me, had you sought my face, I would have revealed this to you. And everything in regards to that man's calling was burned up before the judgment seat of Christ. Accountant Jones, step forward and give an account of your stewardship. Accountant Jones? No, I'm not. I pastored for 35 years. I had a membership of 750 people. Accountant Jones, I called you to the marketplace. Had you done this, you would have significantly impacted 2 people. You and those 2 men would have helped churches with their finances, and those churches would have impacted 751,321 souls. If you would have sought me, I would have revealed this to you. And again, in regards to this man's calling, everything he's done in life would be burnt up before the judgment seat of Christ. Sister Smith, come forth and give an account of your stewardship. I only raised 3 children. I never preached to nations. I never even been on a missionary trip. I only tried my hardest to raise my children in your way. Sister Smith, I never called you to preach to nations. I never called you to go to other countries on missionary trips. I called you to raise 3 children. And let me show you the 1,579,541 souls those 3 children impacted. You sought me and you heard my voice. You were obedient to my call. Well done, my good and faithful servant. Enter into the joy of your Lord.
So remember, in regards to the calling that's on your life, you won't be judged according to what you did. You will be judged according to what you were called to do. Amém, amados. Esse vídeo é forte. É forte porque nos desafia a compreender aquilo que Deus quer de nós. Muitas vezes a gente vive achando uma coisa, e é por isso que o texto que nós iniciamos é o texto que Paulo fala a Timóteo: olha, meu filho, eu quero lembrar-te uma coisa, por essa razão torno a lembrar-te que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você mediante a imposição de mãos. Eu quero mudar um pouco a perspectiva do que falou esse vídeo, porque aquilo que esse vídeo chama de chamado, eu queria chamá-lo de vocação e propósito. Mas eu queria que você e eu entendamos uma coisa primeiramente. Todos nós aqui temos uma ou várias vocações, pelo menos uma. E essa vocação, ela é usada por Deus para que nós possamos cumprir o propósito que Ele já determinou para nós. Porém, nem todos ainda fomos chamados. Mas como assim? O chamado, ele tem a ver com a reconexão da nossa vida para o relacionamento que foi originalmente planejado por Deus. O que eu quero chamar de chamado nesta manhã, sendo redundante, é que muitas vezes estamos dentro de uma igreja, mas não estamos como chamados. Apenas estamos por estar, por cumprir um ritual. Apenas estamos aqui porque é domingo. Fazia o mesmo na igreja católica ou em outra religião, e agora estou aqui na igreja evangélica porque tem um louvor bom, porque é mais rápido, é mais dinâmico, seja qual for, porque meu filho está lá na sala infantil. Mas deixa eu dizer uma coisa: chamado ele tem a ver com conversão. Chamado ele tem a ver com o dia em que Cristo bateu na porta do nosso coração e disse assim: tem alguém aí? E você abriu essa porta. Ele entrou e teve um relacionamento. Aquele relacionamento para o qual você e eu fomos projetados. Vocação já tem a ver com os dons e talentos que recebi para cumprir esse propósito. Talvez você não vai ter a vocação de cantar assim como as meninas aqui estão, mas você tem a vocação de dar uma palavra a alguém, ou você tem uma vocação de, assim como foi colocado aí no vídeo, de fazer a contabilidade de empresas e igrejas. Imagine aqui se todo mundo fosse pregador. Imagine se todo mundo aqui fosse contador. Imagine aqui se todo mundo vendesse açaí. Se todo mundo vendesse pão. Cada um tem um chamado, um propósito. E aí então eu quero que nós possamos ver isso. E nós vimos domingo passado justamente sobre a necessidade do novo nascimento. E eu quero pincelar um pouco sobre o que vimos o domingo passado. Mas Adão e Eva, eles tinham um relacionamento com Deus, com o seu Criador. Por isso, a palavra diz que na viração do dia, ou seja, no final da tarde, no início da noite, Deus vinha ter com eles. E aí, o que acontece? Eles tinham esse relacionamento, eles tinham sido criados com essa característica no seu coração. Eles esperavam por isso. Toda viração do dia, todo final da tarde, eles esperavam esse relacionamento. Deus vinha para ter com eles.
E aí, isso está em Gênesis 3:8, não precisa abrir. Mas aí eles receberam do Pai o propósito, de modo audível. Abra aí sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28. É um texto muito conhecido. Gênesis capítulo 1, versos 27 e 28. Deus então criou o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus abençoou e lhes disse, olha o propósito que Deus teve para Adão e Eva. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem, ou seja, liderem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todos os animais que se movem na terra. Deus deu esse propósito para Adão e Eva. Esse era o propósito de vida de Adão e Eva. Eles não precisaram receber o chamado porque eles foram criados à imagem e semelhança de Deus. Mas, olhe, eles não aproveitaram essa oportunidade. E eles decidiram, pela vontade própria, desobedecer a uma ordem de Deus. Por isso esse relacionamento foi rompido, foi quebrado. Houve um afastamento agora, porque o homem decidiu espontaneamente, por livre vontade, desobedecer. Qual era a ordem de Deus? Está aí em Gênesis capítulo 2, versos 16 e 17. Não precisa abrir. Depois você vê em casa. Gênesis capítulo 2. Olhe, estão aí todos os frutos. Estou parafraseando aqui. Deus falou assim, estão aí todos os frutos. Você pode usufruir de todos eles, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não poderá pegar, porque senão você morrerá. Foi a ordem que Deus deu. Adão e Eva desobedeceram. E aí então, o pecado vem ao mundo não pelo fruto, não por ter comido o fruto. Alguns falam maçã, outros ainda divagam demais e dizem assim, o fruto foi o sexo, não tem nada a ver com isso. O fruto é desobediência. O pecado é a desobediência. Essa desobediência, então, nos afastou de Deus, quebrou o relacionamento. E justamente foi esse ato de desobediência que nos separou. Agora estamos separados de Deus. É por isso que Romanos 3:23 vai dizer, olha, o homem, ele está separado de Deus. E aí nós precisamos entender que essa separação é pecado. E quando ainda não recebemos a Cristo como o nosso Senhor e Salvador pessoal, ainda estamos perdidos, sem esperança, ainda não fomos chamados. Não fomos chamados. Sendo assim, por causa dessa separação, Deus, no seu infinito amor, Ele enviou seu Filho, seu único Filho, para que morresse em nosso lugar, para que seja a única esperança de toda a humanidade. Toda a humanidade. É importante que a gente entenda isso. Para quê? Para que nós possamos nos reconectar com Deus. Deixa eu falar uma coisa que você entende perfeitamente hoje em dia. Quando a sua conexão de internet cai, você tem acesso a ela, não? A internet do seu computador, do seu telemóvel, caiu. Você fica offline. Nós ficamos offline do relacionamento com Deus, por causa desse pecado. Ao nascer, todos nós estamos offline. Mas chegou um homem capaz de fazer que a sua conexão jamais fique offline. Chegou um homem na terra para dizer, olha, minha conexão não é Vodafone, não é Mel, não é que pode cair a qualquer momento. A minha conexão é direta com o trono do Pai, com o trono da graça do Rei. E aí então, amados, por isso Jesus vai dizer, nós lemos o domingo passado sobre João capítulo 3, mas nós lemos o 16. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho unigênito,
para que todo, aquele que nele crê, não pereça ou não se perda, mas tenha vida eterna. Deus tem esse chamado para cada um de nós. Deus, Ele está fazendo esse chamado para você e para mim. Ele fez algum dia e nós atendemos esse chamado, abrimos a porta do nosso coração. Ele entrou e agora Ele está em intimidade, em comunhão conosco. E aí então esse chamado, ele deve se entender como essa maneira de reconectar, de religar o ser humano com Deus. E essa conexão que jamais cai, chama-se Jesus Cristo. É a vontade do Pai que todos sejamos chamados. Na sua presciência, com certeza Ele sabe. Olhe, Ele já sabe que nem todos vão abrir a porta do coração. Mas Ele tem o desejo de que todos conheçam, pelo menos, para que no dia do juízo ninguém diga assim: ah, mas eu não sabia. Ah, mas ninguém falou para mim. Ah, mas eu não tive oportunidade de ir para a Ágape naquele dia de domingo. Naquele dia não haverá desculpas. Naquele dia, se você e eu não tivermos aberto a porta do nosso coração, lamentavelmente há um só destino. E esse destino chama-se inferno. Falamos domingo passado, olha, muito pouco se prega hoje nas igrejas sobre inferno. Tudo é, você vai ter bênção, né? Bênção, olha, não. Eu não posso ser leviano, como comissionado a ser o pastor auxiliar dessa igreja, a falar apenas nas coisas boas da vida. Eu preciso alertar você que há dois caminhos. Um que conduz ao inferno, que é as práticas desse mundo. E um que conduz ao Pai, que se chama Jesus Cristo. E aí você precisa tomar uma decisão. Essa decisão ninguém pode tomar por você. Ela é pessoal. A salvação é pessoal. Eu não estou aqui na condição de pastor porque minha mãe e meu pai são cristãos. Meu pai já está com o Senhor, minha mãe ainda está aqui na terra. Porque meu pai era pastor, aí eu sou pastor. Não. Eu tive uma experiência de um novo nascimento. E é isso que Deus quer, que você também tenha essa experiência. Ah, mas eu ainda faço isso, faço aquilo. Olhe, Jesus disse assim: vinde como estás. Vinde como estás. Sabe por quê? Porque a obra de transformação é dele. Não é do pastor, não é, eu vou ficar agora 24 horas te vigiando. Aqui não é Big Brother. Ninguém aqui está, como dizemos aqui em Portugal, espreita, né? Espreitar você. Não. Cada um aqui é livre para fazer o que quer. Agora, vai prestar contas a Deus, não a mim. E você precisa compreender isso. Nós fomos chamados na sua presciência para essa reconexão. A pergunta é: você já aceitou esse chamado? Mas vamos continuar. Entendendo tudo isso, eu quero deixar isso como a introdução dessa mensagem. E entendendo isso, vamos passar agora para entender o que é vocação. Em primeiro lugar, precisamos ter claro que você e eu podemos cumprir na terra nossa vocação sem termos sido chamados. Há grandes músicos que tocam excelentemente, mas não foram chamados. Há grandes mestres e doutores que têm um conhecimento vasto, mas não foram chamados. Há excelentes motoristas ou condutores de Fórmula 1 que triunfam na vida, mas não foram chamados. Há excelentes jogadores de futebol que ganham milhões, mas não foram chamados. Mas eles desempenham sua vocação. É por isso que nós precisamos estar atentos. Que há uma diferença entre chamado e vocação. E a vocação, então,
é aquilo que eu nasci, que Deus me deu, na minha natureza, eu desenvolvo. Por exemplo, eu olho assim e eu vejo, né, Jonathan, ele tem uma vocação para o louvor aqui. De repente eu olho e já está tocando teclado. Eu digo, quando você aprendeu teclado, meu filho? Daqui a pouco vai na bateria, está aí, no baixo, porque ele tem uma vocação para a música. Assim como você pode ter uma vocação para outra coisa. E aí está a grande questão da vida. A cerne da mensagem de Deus para a humanidade é que todos sejam chamados e, consequentemente, possamos entender a nossa vocação e, assim, cumprir o nosso propósito aqui na Terra. Mas, pastor, como pode alguém entender a sua vocação sem ser chamado? Pode, porque nasceu com essa identidade dentro dele, com esse dom, digamos, o dom, né? Cada um tem um dom. Eu jamais vou cozinhar igual a irmã Marlene. Ela tem um dom. Mesmo que eu pegar a receita assim, né? Mas é o dom que Deus deu. Eu jamais vou tocar igual a Jonathan, mesmo ele sendo menor ou mais jovem que eu. Porque eu arranho, eu aprendi para quê? Porque a necessidade do ministério faz a gente aprender. Mas eu sei que meu dom não é esse. Talvez jamais vou jogar igual, né? A Afonso, futebol. Vou jogar a pedra na lua, talvez. Você, cada um de vocês tem uma vocação. Deus entregou nas suas mãos um dom. E aí quero perguntar e fazer a segunda pergunta. O que você está fazendo com esse dom? Você está usando esse dom para a glória de Deus? Ou você colocou esse dom, como dizemos no Brasil, na entuca, né? Está lá embaixo. Não quer desenvolver. Porque é mais cômodo. Eu só estar na igreja, dia de domingo, sentadinho, esquentando o banco e tchau. Lembre-se, no dia do juízo, não sou eu que vai estar te julgando, porque quem sou eu? Mas o Senhor estará dizendo, meu filho, eu te chamei para isso. Cadê essas almas? Cadê essas vidas? Nem todos somos chamados para impactar milhares. Mas se a gente impactar 10 homens e 10 mulheres, impactem milhares, nós já cumprimos o nosso propósito. Eu não fico, porque só tem, essa igreja é pequena. Amados, meu coração, Deus sabe meu coração. Eu estou feliz aqui. Se formos para outro lugar, amém. Mas para mim está bem, porque se Deus tocar e impactar o seu coração e você impactar o coração de outros, já estou cumprindo o meu propósito. Meu propósito não é, meus olhos não se enchem com quantidades e multidões. Deus conhece meu coração. E eu quero fazer o propósito que Deus tem para a minha vida de maneira digna, de maneira correta, integralmente. É por isso que eu não posso deixar de lançar essa informação para que você conheça a verdade. Você não pode sair daqui achando que está tudo bem e que pronto, você chegou mais um domingo à igreja, já cumpriu o seu papel durante a semana e o próximo domingo vem aí. Mas você está cumprindo o propósito que Deus determinou para a sua vida? Todos nós, amados, nós temos talentos, dons.
Temos áreas nas quais temos mais facilidade de desenvolver. Pessoas que têm êxito na sua vida acadêmica e profissional. E amam aquilo que fazem. E olhe como é bom. Né? Obrigado. Já sabem que eu sou chorão. Vocês já sabem. Quem é da igreja sabe que eu sou chorão, né? Então, amados, tem esse entendimento. Perdão. Imaginem aquelas pessoas que têm a vocação, amam isso. Olhe, cada um aqui tem uma vocação e ama o que faz. Alguns não. Outros fazemos algumas coisas por necessidade. Mas estamos aí, perseverando. Mas imagina aí que ninguém amasse trabalhar em fábrica. Cadê as fábricas aqui? Não teriam ninguém. Mas tem pessoas que amam trabalhar em fábrica. Tem pessoas que amam trabalhar na construção civil. Tem pessoas que amam trabalhar como eletricista. Tem pessoas que amam trabalhar na área informática. Tem pessoas que amam trabalhar construindo móveis. Tem pessoas que amam trabalhar com vendas. E assim, Deus, Ele deu a cada um uma vocação, uma capacidade, um dom para cumprir o seu propósito. Só que nem todos aqueles que amam trabalhar, que amam sua vocação e que desenvolvem sua vocação, foram chamados. E a minha responsabilidade nesta manhã é fazer você entender que se você ainda não se reconectou, não foi chamado, hoje é dia de que você possa entender. Esse chamado está disponível. Esse chamado está à disposição. Biblicamente, como é que nós nos tornamos completos com a oportunidade de viver uma vida plena? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 22, versos 36 a 40. Mateus 22, 36 a 40. Veja bem, aqui é um texto que nós temos batido muito, até está dentro da nossa visão. O grande mandamento. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Através desse texto, nós podemos compreender que a vontade de Deus é que voltemos ao chamado original, que Ele preparou para a humanidade. Deus preparou para a humanidade um chamado original, que é amar o Senhor com todo o nosso coração, com todas as nossas forças e com toda a nossa alma. Mas precisamos compreender que se o chamado, por um lado, ele nos dá esse entendimento de reconectar com Deus, de amá-lo com todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com toda a nossa alma, entendemos também que a nossa vocação tem a ver com mais do que completar os nossos próprios sonhos, é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Ou seja, a minha vocação, ela tem que ajudar o outro a crescer, ela tem que ajudar o outro a melhorar, ela tem que ajudar o outro a ser melhor. Se eu estou aqui, é porque Deus me chamou e me vocacionou para poder instruir a igreja. E eu disse: Senhor, apesar de que eu corria, e vocês sabem que eu não queria ser pastor, que o Senhor me livra disso, Pai. Porque eu sei como é difícil. Não, Jorge? É duro. Por mais que você queira fazer o bem, aí vem alguém e ainda mete o pau em você. Amém, Jesus. Está bem. Mas meu couro já está grosso, né? São quase 15 anos já de ministério.
Nasci no lar cristão, meu pai era pastor. Vi uma vez um irmão quase batendo no meu pai. Eu disse, olha, por isso que eu não quero. Mas não tem jeito. E aí, eu preciso entender, amados, que se eu tenho essa vocação, eu preciso ouvir a voz de Deus para cumprir o meu propósito. Não basta apenas ter essa vocação. Preciso ser chamado para ativar a minha vocação e para cumprir o meu propósito. E aí então, amados, em outras palavras, nós só conseguiremos cumprir o nosso propósito de vida se Deus for a nossa prioridade e usarmos a nossa vocação, não apenas para o nosso bem-estar, mas também para velar o bem-estar do nosso próximo. Quando você faz alguma coisa, você apenas não pensa em você. Apenas não pensa em você. Você está pensando no bem-estar do outro. Quem trabalha na área da saúde, por exemplo, é uma pessoa que tem que entender isso, tem que se doar. Quem trabalha cuidando de idosos, quem trabalha cuidando de crianças, isso é entender que não é um bem-estar próprio. O nosso pastor lá, que eu auxiliei lá no Brasil, ele me colocou a mim e a outro pastor auxiliar para cuidar de crianças. Olhe, foi um desafio, apesar de que eu amo crianças. Mas tem hora que a gente não tem paciência e dá vontade de pendurar assim cada um, né? Mas a gente faz por amor. Então eu valorizei o ministério infantil da igreja, porque eu passei por ele. Eu valorizei, disse, olha, é um ato de amor. E não é para qualquer um, é para quem é vocacionado. Pode até alguém estar aí por necessidade, mas não passa muito tempo. Mas quando realmente é vocacionado, você persevera e você está ali. Não é fácil. Sabe qual é o mais fácil que todo mundo quer? O ministério que todo mundo quer? Qual é? Quero cantar, quero tocar. Mas também é difícil, porque você que está no ministério de louvor, entenda uma coisa, Deus exige daqueles que estão aqui mais, porque a quem muito é dado, muito é cobrado. Imagine você aqui, eu vou colocar o meu exemplo para não colocar dos meninos. Estou aqui pregando no domingo, aí você passa lá pela estação e vê o pastor lá entrando na estação à noite. Estação que eu digo é a discoteca, não é a estação de trem. O que você vai dizer de mim? Imagina aí se você vê um dos meninos aqui do louvor na estação, assim, tudo doidão. Isso exige, o ministério exige uma vida comprometida com Deus. Eu preciso, não porque as pessoas vão me ver, não, é porque minha vida tem que render contas a Deus. Em primeiro lugar, quem está me vendo, quem está sondando meu coração é Deus. Não, pastor, tenha certeza que eu não estou. Olha, se eu lhe ver entrando, pode entrar, que eu não vou ficar atrás de você. Não sou babá. A minha responsabilidade aqui é pregar a palavra. Se você quer entender, amém. Se não quer entender, você vai dar contas a Deus. Não é a mim. Então, amados, nós precisamos compreender. A nossa vocação, ela tem que estar alinhada àquele chamado que Deus fez, para que assim nós possamos cumprir o nosso propósito. É mais claro que eu posso falar para você, é impossível. Eu tenho plena certeza que você que está sentado aí tem uma vocação que Deus lhe deu e você tem enterrado. Ou porque ainda não foi chamado,
ou porque ainda não descobriu o propósito, porque está muito confortável sem fazer isso. E deixa eu dizer, Deus, Ele é paciente, Ele tem graça, Ele nos dá misericórdia todos os dias, mas no dia que Ele nos chamar à sua presença, você e eu vamos dar conta. E aí eu tremo e temo, porque se bem o nosso Deus é misericordioso, Ele é um justo juiz. E não vai haver desculpas. Mas, Senhor, eu ajudei tantas igrejas como o contador ajudou. Eu não te chamei para ser contador. Eu te chamei para ser evangelista. Mas, Senhor, eu preguei para 750 pessoas. Minha igreja tinha 700. Eu não te chamei para ser pastor. Eu te chamei para ser contador. E muitos, como essa mulher que desvaloriza o trabalho de casa e de criação dos filhos, vai dizer, Senhor, eu não fiz nada. Queria ter ido pelas nações. E o Senhor disse que, minha filha, você escolheu a melhor parte. Porque teus três filhos que você criou alcançaram mais de 1 milhão de vidas. Sabe por quê? Porque essa pessoa abriu seu coração para o chamado. Porque essa pessoa reconectou, graças ao chamado, a sua vocação. E porque essa pessoa ouviu o seu propósito e o cumpriu aqui na terra. A minha função é alertar você sobre como está você nesse momento. Você está verdadeiramente entendendo o seu chamado? Você compreendeu o seu chamado? Feche seus olhos. Abaixe sua cabeça. Como eu falei, eu não sou juiz. Eu não estou aqui para julgar. Eu estou aqui para realmente fazer com que você compreenda. O chamado, ele tem a ver com essa reconexão com Deus. Talvez você ainda não está aqui, vem, frequenta, até é batizado, tudo, mas ainda não entendeu que foi chamado por Deus. Esta manhã é manhã de você entender que você é filho, filha de Deus. Ou então de colocar a sua vida dizendo, Senhor, eu quero verdadeiramente ser teu filho, tua filha. A vocação você já tem, mas ela vai ativar na sua vida a partir do momento em que você compreenda que é chamado por Deus para cumprir um propósito. Então compreenda isso. Eu gostaria de fazer uma oração. Essa oração é uma oração para que você entenda esse chamado que você tem. O chamado tem a ver com salvação. Se você quer repetir comigo, repita essa oração. Se você ainda não tem essa consciência desse chamado que Deus está fazendo para a sua vida, você vai repetir comigo essa oração. Senhor Jesus, eu quero entender no meu coração e declarar que sou teu filho, tua filha, e que, Pai, eu quero reconhecer que estou separado de ti, mas também reconheço que o Senhor enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer em meu lugar. E hoje Ele é o caminho, Ele é a ponte que restaura essa conexão que foi perdida. Por isso, Senhor, eu te recebo como meu único e suficiente Senhor e Salvador da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. E não deixes que
as mentiras do inimigo venham a perturbar a minha alma, porque a tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração nesta manhã, essa oração com convicção de que você ainda estava precisando dessa reconexão, mas não estava reconectado, quero pedir que você fique em pé no seu lugar. Eu gostaria de orar pela sua vida. Se você ainda não tem essa convicção do chamado de Deus, esta manhã é manhã de salvação. Esta manhã é manhã de você compreender que por mais que você esteja realmente realizado na sua vocação, mas sem isso você não vai entender o seu propósito. Apenas vai fazer o que gosta, sim, e é bom. Mas Deus quer que você viva uma vida plena. Essa vida plena, ela é quando você e eu entendemos que somos chamados com uma vocação para cumprir um propósito. Então, se você ainda não tem essa convicção, permita orar por você. Se você já tem, amém. Mas eu gostaria também de, depois do louvor, fazer uma outra oração por você que ainda talvez está confuso enquanto o seu propósito, enquanto essa vocação que Deus lhe deu. Deus vai abrir os olhos do seu coração para que você possa entender aquilo que Ele tem para a sua vida. Vamos louvar o Senhor.